Então, chegamos ao momento do assim diz o Senhor. Agora, até esse momento, nós estivemos levando adoração até os céus, para o nosso grande Deus. Mas agora ele diz, tá bom assim, meu filho, agora escute o que eu quero dizer para você. Então, cala-te, né, como diz a Bíblia, e ouça o assim diz o Senhor. Pastor Fernando, por favor, na frente. Pregou ontem à noite, pregou hoje à tarde, está pregando agora. São 3 pregações baseadas no texto de 1 Coríntios, que fala de igreja. Tem sido abençoado e nos abençoando também. E então, nossa gratidão, Deus abençoe. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. Obrigado por ter tido essa oportunidade de ontem, hoje à tarde, também aí neste momento, poder estar aqui nesse culto, não só participando em adoração ao Senhor, lembrando esses 11 anos da Igreja Batista Esperança do Tatuapé, mas ter essa participação que, ao mesmo tempo que é uma honra, um privilégio, é algo de muita responsabilidade. Mas obrigado pelo convite, por sua atenção, e como o pastor Alceu disse, que a palavra do nosso Deus seja dirigida para nós neste momento. Amém? Hoje não vim com as minhas crianças, a Fernanda e o Davi, hoje o culto lá na igreja Batista Donai era dirigido pelas crianças, e aí a Fernanda ia ter sua parte, o Davi sua parte, então ficaram lá no culto, né? O Davi ia tirar a oferta, acho que ia tirar igual o irmão aqui, vamos dizer, e a Fernanda nas suas outras participações com todas as demais crianças da igreja, exceto a pregação, mas quem sabe um dia uma criança também prega lá, né? A pregação é com o pastor, meu auxiliar lá, o pastor Daniel. Mas vim novamente com a minha esposa, também com o pastor Joaquim, meu sogro e Mandela. Nós ouvimos aqui aquela apresentação à tarde, quando o pastor Alceu começou a explicar lá por que chama a irmã de mamãe. A irmã Vera lembra da história, lembra lá daqueles tempos lá, né? Então eu dou graças a Deus pelo pastor Alceu, porque um outro fator muito importante, ele recebeu o pastor Joaquim quando veio da Bahia, né? Chegou lá em Mofilioli, de camisa desabotoada, assim, chinelo e tal, né? E ali a irmã Vera já frequentava lá, os dois se conheceram. Olha, se ele não fosse bem recebido ali, como é que a Miri ia nascer? Enfim, tem uma série de cadeias, né, de ações aí muito importantes. Mas assim então, eles foram recebidos lá. O pastor Alceu começou a pastorear com 21 anos. Eu calculava também. E aí ontem ele falou que eu era novinho, que essa cara de novinho. Mas sabe, quando eu comecei a pastorear, certa vez fui numa livraria, lá no centro de São Paulo. E aí eu vi um livro, procurei e tal. Aí eu falei assim, escuta, para a vendedora, esse livro tem desconto para pastor? E ela, sim, tem. Cadê ele? Não, sou eu, tá? Ela falou bem assim, você tem carteirinha? Eu falei, não tem carteirinha, mas não tem problema. Não, tudo bem, te dou desconto. Mas depois aconteceu algumas coisas parecidas. Mas a mais recente, que foi esse ano, e aí eu fiquei feliz, que já fazia tempo que eu não via coisas assim. Estava em casa, na minha garagem, assim, de frente para a rua, lavando o carro, quando chega um homem e diz assim, seu pai está aí? Não. Por que meu pai? Eu moro aqui. Eu achava que eu era um filho ali da casa, simplesmente, né? Olha só, que bom, né? Muito bem. O nosso título, então, geral, o tema geral é a supremacia espiritual da igreja. Temos falado, então, sobre a superioridade espiritual absoluta da igreja, a supremacia espiritual da igreja, baseada em 1 aos Coríntios. Podemos afirmar então nesse tema geral que a instituição divina, igreja, ela é suprema. E por que ela é suprema? Então nós temos pensado que, com a pregação de ontem, hoje à tarde com essa, em 3 aspectos da natureza da igreja que a tornam suprema. Então ontem à noite falamos sobre a natureza do seu fundamento, Cristo sendo o fundamento da igreja. Hoje à tarde falamos sobre a natureza da sua obra,
A igreja realiza uma obra por meio dos seus membros, que é uma obra eterna. E nessa noite vamos falar sobre a natureza de sua essência espiritual, ou seja, ela é habitada pelo Espírito Santo. Só como lembranças aqui, quando nós falamos da questão do fundamento, nós pensamos em algumas questões. Falamos sobre a figura da igreja, simbolizada aqui por uma lavoura, também por um edifício, e entre tantas verdades ali entendemos que a lavoura, o edifício pertence a Deus e que nós, crentes, compomos esta lavoura, esse edifício, que Deus é o dono, logo Ele cuida, Ele é o responsável pelo crescimento, Ele nos protege. Também falamos sobre a questão de sermos cooperadores, e essa ação humana como cooperadores de Deus nos leva a pensar que temos que salientar a diversidade, onde um planta, um rega, cada um faz uma ação, porém todos são um. Temos que ter um trabalho em unidade, independente do Senhor, e com muita humildade. Lembra do versículo 5? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. Então, e o versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Somos apenas trabalhadores. E salientamos que o fundamento é Cristo. E o fundamento da igreja sendo Cristo, a igreja deve voltar-se unicamente para a adoração dEle, para o serviço a Ele, para anunciar as palavras dEle, e assim outras coisas que também vimos. E que o seu crescimento, ou seja, o crescimento da igreja, fundamentado em Cristo, é de responsabilidade do próprio Deus. E hoje à tarde, nós falamos sobre a natureza da obra eterna. E nós enfatizamos que cada crente é responsável pelos trabalhos da igreja. E uma frase que eu queria destacar foi que cada igreja é aquela que é construída pelos seus membros. Então, se você espera uma igreja dinâmica, você deve ser dinâmico. Se você espera uma igreja bíblica, você tem que ser bíblico. Se você quer uma igreja que valoriza ensinos da família, você tem que cuidar bem da sua família, e assim por diante. Vimos que essas obras, elas vão ser avaliadas por nosso Deus. E naquele tribunal de Cristo, as nossas obras vão ser avaliadas e receberemos galardões ou não, a partir daquilo que nós temos feito. Mas é certo que nós estaremos um dia na presença do nosso Deus. Então eu disse, temos esse grande privilégio, a bênção, a graça, saber que um dia veremos a Cristo, estaremos com o nosso Salvador. E hoje então, vamos pensar nessa última parte dessa série de mensagens, ainda na afirmação de que a instituição divina, a igreja, ela é a suprema. E por quê? Por causa da natureza, da sua essência espiritual. Ela é habitada pelo Espírito Santo. E quero ler então com os irmãos 2 versículos, 1 Coríntios 3, agora especialmente os versículos 16 e 17. Dizem assim: não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra, porque ela é viva e eficaz, e ela tem um poder de não voltar vazia de forma alguma. Portanto, Deus, nós cremos na tua promessa do que a palavra pode fazer com os nossos corações. Nos ensine, nos confronte, nos console, mas que também, Deus, possamos dar a melhor resposta ao Senhor, de entregar as nossas vidas e de viver aquilo que a tua palavra diz. Nos dê facilidade agora de entender aquilo que o Senhor tem para nós. Nos dirija durante esse tempo de reflexão na tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. Por causa da natureza da sua essência espiritual, habitada pelo Espírito Santo. Aqui no versículo 17, nós temos essa afirmação: porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então já afirmei que a igreja é uma instituição suprema, ela é superior, ela tem uma supremacia espiritual, é uma instituição divina e, por causa disso, singular. É uma instituição que tem uma essência espiritual por causa dessa habitação do Espírito Santo. Então, olhando para os versículos 16 e 17, vamos fazer algumas perguntas
e encontrar as devidas respostas nessas duas passagens aqui, desses dois textos bíblicos. A primeira pergunta que quero fazer é: quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito de Deus? Pois o apóstolo diz: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então o argumento do apóstolo Paulo, aqui de levar os coríntios a pensar sobre igreja, sobre o que é uma igreja, é: olha, entenda bem, não esqueça disso, o Espírito de Deus habita em vós. Então, quem é o Espírito Santo? Podemos relembrar disso, pois creio que a maioria de nós, se não todos, já conhecem muitas coisas, várias verdades sobre o Espírito Santo. Porém, nós não podemos separar as coisas da seguinte forma em nossas vidas: aqui está a minha crença, aqui está o meu viver. Aqui está o que eu sei sobre o Espírito Santo, aqui está a minha conduta aqui nessa vida. Nós devemos integrar as duas coisas, aquela teoria com a prática. Então, quem é o Espírito Santo? É aquele que nos convence, é aquele que convence o homem do seu pecado, do seu juízo. É o que o evangelista João relata lá com as palavras de Jesus em João 16, dizendo que quando ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça, do juízo. Então é importante lembrarmos que o Espírito Santo, na vida de cada um de nós, na vida da igreja, nos dá esse privilégio de poder entender o que podemos fazer e o que não podemos fazer, o que devemos abandonar em nossas vidas, porque é Ele quem nos convence do pecado. E é lógico que Ele pode fazer isso usando ensinos bíblicos, usando pregações, usando ministrações dos irmãos em nossas vidas, mas ainda assim, o Espírito Santo vai nos convencendo do pecado. Nos convence do pecado principal, quando nós entendemos que éramos pecadores, que nos convertemos, iniciamos uma nova vida com Cristo, mas Ele continua também nos convencendo na vida cristã, dia após dia. Porque quando nós pensamos em ser transformados de glória em glória, essa transformação só ocorre mediante os reconhecimentos de pecados. E normalmente na sala de discipulado nós falamos sobre o que é pecado, né? Aí vem aquelas afirmações: pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Pecado é aquilo que vem da ideia de errar o alvo. Mas é muito mais que isso. Pecado é tudo aquilo que nós falamos contra Deus ou que ofende a Deus. É aquilo que nós vemos que ofende a Deus, é aquilo que nós pensamos que ofende a Deus. E para ficar mais difícil ainda, pecado é tudo aquilo que nós não fazemos quando deveríamos ter feito. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Então, alguém disse uma vez, uma aula, mas então é difícil, hein? Mas é difícil mesmo, né? Então é a graça de Deus, mas o Espírito Santo vai nos convencendo. A igreja precisa lembrar da atuação do Espírito Santo em sua vida. Quem é o Espírito Santo? É quem nos capacita com dons espirituais. É quem, como nós já vimos nas duas primeiras pregações, especialmente nessa tarde, uma vez que Deus é quem concede a graça, capacita a igreja para servi-lo, o instrumento dessa concessão é o Espírito Santo. O Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios 12:11, é quem distribui os dons conforme lhe apraz. Ele decidiu que você terá o dom de contribuição, este terá o dom de misericórdia, este terá o dom de exortação, este terá o dom de ensino, este terá o dom de governo, mas assim por diante. Quem é quem capacita a igreja? O Espírito Santo. Se nós queremos servir a Deus, precisamos lembrar que as condições para servi-lo vêm por meio da atuação do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Além de nos convencer do pecado, além de nos doar os dons espirituais, Ele é aquele que nos ensina, Ele é aquele que nos guia. Lá em João 14, versículo 26, Jesus disse que o Espírito Santo seria aquele que viria para nos ensinar e fazer lembrar todas as coisas que Jesus estava dizendo. Então quem nos ensina sobre Jesus? O Espírito Santo. O professor, o pregador, a professora são instrumentos para que possamos ouvir do nosso Deus
com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Logo, todas as vezes que nós vamos participar de um culto, de um momento de estudo bíblico, de uma EBD, nós deveríamos ter toda aquela sensibilidade de orar mesmo: Senhor, eu quero ouvir da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito molde o meu coração, eu quero ser sensível àquilo que o Senhor tem para mim. E é isso que nós deveríamos estar sempre fazendo, entendendo que é Ele quem nos ensina, quem nos guia. Logo, também é Ele que nos dá o entendimento da palavra. Aqui mesmo no capítulo 2 de 1 Coríntios, ou seja, um pouquinho atrás do que nós temos lido, Paulo falando sobre essa questão do entendimento das verdades do Senhor, ele diz que o homem natural não entende. O homem sem o Espírito Santo não compreende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aqueles que conhecem a Deus recebem a graça de ter um entendimento da palavra, dos planos de Deus, por meio do Espírito Santo. Então a igreja, ela é convencida do pecado pelo Espírito Santo. Ela é capacitada com dons pelo Espírito Santo. Ela é ensinada, guiada, porque ela recebe o entendimento da palavra de Deus por meio do Espírito Santo. Agora também, algo que talvez em nossos dias não é muito destacado, ao olhar para Atos capítulo 13, quando a igreja de Antioquia se reúne, o Espírito Santo fez algo impressionante. Foi a igreja, sensível à atuação do Espírito Santo, quem separou os 2 missionários para uma viagem missionária, Paulo e Barnabé. E o texto lá em Atos 13, versículo 4, diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo. Uma igreja sensível ao Espírito Santo, ela realiza missões, ela se envolve com missionários, ela envia missionários, ela entra em contato com missionários, ela sustenta missionários. E também deve lembrar que o Espírito Santo é aquele que intercede pela igreja, no aspecto de oração. Quando nós estamos orando, conforme Romanos capítulo 8, às vezes nós não temos as palavras para colocar como deveríamos. E aí entra o Espírito Santo, porque Ele intercede pela igreja, Ele intercede por nós, crentes, nos facilitando a nossa comunicação com Deus. Então o Espírito Santo é muito importante para a vida de um crente, de uma igreja. E também é o Espírito Santo quem consola o crente. Jesus disse que se ele não fosse, o outro Consolador não viria. Essa palavra Consolador significa aquele que está ao lado, aquele que é um advogado, um conselheiro, um ajudador. Então Jesus já sabia que a igreja iria precisar de consolo, porque o mundo é difícil, mas o principal consolo vem do próprio Espírito Santo. As nossas vidas são consoladas por meio da atuação do Espírito Santo a cada vez que nos tornamos necessitados. Uma enfermidade, uma dificuldade com família, uma luta que nós estejamos enfrentando, quando nós queremos realmente ser consolados, devemos entender que o Espírito Santo faz isso em nossas vidas. Por isso, um crente, uma pessoa que crê no Senhor, ela não deve, quando entrar em uma situação de dificuldade da vida, se desesperar ou ficar tentando buscar soluções aonde não há. Já cansei de ouvir de crentes assim, que enfrentam um problema, daí dizem: eu não estou nem orando, não quero nem ir à igreja. Mas ora, se é justamente pela igreja, pela oração, que nós vamos conseguir o consolo, é como um doente dizendo que não vai tomar remédio. Então o consolo vem do Senhor. A igreja tem que lembrar que o Espírito Santo consola a igreja dele. E a ele também, nessa última questão aqui, quem espera a santidade dos crentes. Baseado em Efésios 4:30, podemos lembrar que aqueles que não vivem em santidade fazem o que com o Espírito Santo? O entristece. E o versículo 29, o versículo antes, pegando o contexto, diz que o nosso falar deve ser um falar edificante, transmitir palavras amáveis àqueles que ouvem, não palavras tortas. Então, à medida que pecamos com outros irmãos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo.
Isso é bom lembrar também, que outros irmãos são também aqueles da nossa própria casa. O nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais também são nossos irmãos em Cristo, eles creem no Senhor. E ali também, o nosso falar deve ser um falar que abençoa. E quando não fazemos isso, estamos entristecendo o Espírito Santo. A igreja deve se sentir animada, encorajada, por saber que é o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo. Em meio a todas as dificuldades que os coríntios estavam apresentando, Paulo fez a pergunta: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como falei ontem à noite, os irmãos lembram que o verbo, né, se fôssemos criar esse verbo em português, corintianizar, que coisa, né? Ele se referia a uma série de coisas ruins, nada a ver com os dias de hoje, né? Quando acabou o culto, o pastor Ricardo chegou lá na minha filha e falou: está vendo? O seu pai mesmo falou. Aí ela respondeu: não, que vai da igreja lá, não tem nada a ver com o time aqui, né? Queria dirigir a minha filha por um outro caminho, que é isso, né? Mas entre tantos problemas que a cidade apresentava, a igreja tinha problemas. Era o partidarismo, que é o que a gente vai focar daqui a pouco. Era a prática dos dons, que tinha problemas. Era a falta de disciplina bíblica na igreja. Era uma série de problemas. Eram muitos problemas. E o argumento para eles era: olha, vocês têm que entender que vocês são habitados pelo Espírito Santo. E aí temos que lembrar também isso. Quando nós entendemos quem é o Espírito Santo, o que ele faz, podemos viver melhor a vida de igreja. Outra pergunta: quem é o santuário de Deus? Pois repito lá: não sabeis que sois santuários de Deus? O próprio texto já responde: sois vós, né? Da mesma forma que a igreja é a lavoura de Deus, versículo 6, ou melhor, versículo 9, da mesma forma que a igreja é um edifício de Deus, ela é chamada aqui de santuário de Deus. Santuário de Deus, uma referência à igreja, um todo, também uma igreja local, é como se fosse o templo de Deus. Então, a igreja é o local da habitação do Espírito Santo. A ênfase está mais uma vez agora no coletivo, pois diz: vós sois, vocês são. Então, lavoura dá a ideia de um grupo, edifício dá a ideia de um grupo, santuário também, neste texto, não é uma referência ao crente individualmente, é uma referência à igreja no todo. A igreja reunida é o santuário de Deus, é o templo do Espírito Santo. Deus se manifestava no Antigo Testamento, no templo, ou antes ainda no tabernáculo, com a sua glória acompanhando o tabernáculo e depois se fixando no templo de adoração lá em Jerusalém. Quando era no tabernáculo, ele se manifestava ali com símbolos, com aquela nuvem, aquela chama de fogo acompanhando a viagem do povo. No tabernáculo e no templo, o lugar santo dos santos também. E lá em 1 Reis é dito que a nuvem, a glória do Senhor, habitava a casa do Senhor. Isso era um símbolo do que Deus iria fazer com a igreja. Nesse período da história, essa dispensação da igreja, nós devemos lembrar que o templo de Israel era uma coisa, igreja hoje é outra coisa. E às vezes somos levados a pensar que igreja é simplesmente um prédio, e não é. A igreja pode ser chamada de prédio, tal, mas só que o mais importante é entender que a igreja somos nós, pedras vivas, pessoas. E quando a igreja se reúne, ali está o santuário de Deus, ali está o templo do Espírito Santo. Por isso, da mesma forma que a lavoura pertence a Deus, o edifício pertence a Deus, o santuário também pertence a Deus. E Deus então é quem cuida do seu santuário. Deus é quem cuida e protege o seu santuário. E os que compõem esse santuário, que são os crentes, devem trabalhar para a glória dele. E devemos então manifestar a glória de Deus nessa terra.
As pessoas que nos cercam, o mundo perdido, precisa olhar para a igreja de Deus, o santuário de Deus, e ver a glória de Deus. Assim como, mais uma vez voltando para o tabernáculo, a glória de Deus podia ser vista, a igreja hoje deve manifestar a glória de Deus para o mundo. E como? Aonde você estiver, no seu emprego, na sua escola, na sua vizinhança, pessoas devem olhar para você e logo saber algo diferente com essa vida. E o que é esse diferente que ele pode não saber descrever? É o reflexo da glória de Deus. Devemos viver assim, isso é viver como igreja, em meio a este mundo. É como viver como embaixador, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5:20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Um embaixador, um representante. Neste mundo somos aqueles que representam a glória de Deus. Isso deve nos levar a uma série de aplicações da vida. Como responsável de refletir a glória de Deus, como um homem casado, qual é o meu papel com a minha família? Qual é a forma que eu vou dirigi-la? Qual é a forma de tratá-la? Tratar a minha esposa, especialmente publicamente, para que as pessoas vejam a glória de Deus. Às vezes a gente está passeando por aí, né? E eu fico vendo assim algumas atitudes, especialmente de alguns homens, às vezes em mercados, e impacientes com a esposa. Vamos logo, você já passou aqui 2 vezes, 3 vezes, e não decide, e tal, e tal. E às vezes são crentes. Que crente é esse? Como que vai se refletir a glória de Deus assim? E no trânsito? Né? Nesses dias, estava uma menina indo para a escola, levando as crianças para suas aulas, e aí um carro surgiu do nada, de um outro lado, me fechando, e o adesivinho atrás. Deus é fiel. E aí, de repente, eu precisei fazer uma manobra, e eu tinha que contar com a colaboração de um outro carro, e aquele carro ajudou, parou, deixou fazer a manobra, ele passou, e lá estava um símbolo não crente, mas de uma outra religião, uma argolinha, assim, uma cruzinha e tal, e tal. Aí eu fiquei pensando, quem que está repetindo mais a glória de Deus? Então, no trânsito, precisamos repetir a glória de Deus. Na nossa vizinhança, na escola, quando eu estava na faculdade fazendo um curso de pedagogia, eu conheci muitos crentes, né? E vários deles colaram. E aí alguém dizia assim, você não me passa uma cola, não ajuda. Fulano ali é crente, olha lá, ele com o caderno embaixo. Não, olha, cada um. Né? Só não usei as palavras para ela, mas quase quis dizer, olha, minhas obras vão ser julgadas pelo Senhor, tá? como ouro, prata ou pedras preciosas, né? Mas é essa a ideia que nós temos que ter. Como que refletimos a glória de Deus? Como um santuário de Deus aqui na terra. Quem é esse santuário? Ou melhor, o que é esse santuário de Deus? Uma outra pergunta. Diz o versículo assim, né? Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O santuário de Deus é sagrado, é separado, é consagrado, é para uso exclusivo de Deus. Sagrado, então, nos faz pensar em algo santo, algo dedicado para uso de Deus, para a sua glória. Logo, a igreja não pode ser profanada. O santuário de Deus não pode dar mau testemunho. O santuário de Deus também não pode ser fragmentado por meio das ações dos homens. Agora não estou pensando em testemunho externo, mas da vida interna de uma igreja. E era isso que Paulo queria fazer com os coríntios. Vocês se dividindo em Paulo, Apolo, Pedro, vocês não sabem que vocês são santuários de Deus? Que o Espírito Santo habita aí? E que vocês não podem então fazer isso? É uma maneira também de entendermos o sagrado como uma maneira de se identificar com o dono desse santuário, que é o próprio Deus. Deus é santo, devemos ser santos. O santuário, a igreja, deve ser santa. Então é uma identificação do crente com Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Nação santa, propriedade exclusiva para um uso exclusivo, a fim de anunciar. Ninguém é bom evangelista se não desenvolve uma boa santidade. Não há bom evangelismo sem uma vida santa. O vaso que vai ser usado por Deus, o instrumento, tem que estar em condições de uso por Deus santo. Isso não quer dizer que seremos perfeitos, mas pelo menos pessoas muito sérias em lutar contra o próprio pecado. É não dizer que a ira faz parte da vida e todo mundo se ira. É não dizer que falar às vezes grosseiramente, de forma arrogante faz parte, todo mundo perde a paciência. É não dizer que isso ou aquilo todo mundo faz, nesse mundo não dá para viver se não fizer isso ou aquilo. É não aceitar as condições que o mundo vai colocando e assim por diante. É viver para Deus, porque o santuário é sagrado, a igreja é sagrada. Por isso, também devemos ser levados a pensar para os adjetivos que nós usamos para descrever a igreja de Deus. Às vezes, pessoas falam tantas coisas sobre a igreja. Ah, a igreja não sei o quê, ah, aquela igreja não sei o que lá, ah, a igreja não sei o quê. E Deus chama a igreja dele de sagrada, de santa, um santuário dele, a lavoura dele, o edifício dele. E as pessoas às vezes esquecem, quando criticam a sua própria igreja, deveriam estar na verdade criticando a própria vida em primeiro lugar. O que eu posso fazer por minha igreja, para que ela possa melhorar nessa área e naquela outra área. Mas não ficar dizendo, ah, mas é que a igreja é assim, aquela é assim, é assim. Porque Deus chama o santuário dela de santo. E lembra que os coríntios tinham uma série de problemas. Em 1 Coríntios 1:2, Paulo diz, a igreja de Deus que está em Corinto. A igreja é de Deus. Uma outra pergunta: pode alguém destruir esse santuário? Diz o versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, e aí vem o restante. Mas pode alguém destruir o santuário? A igreja está vivendo em tempos difíceis, conforme diz 2 Timóteo 3:1-5. Arrogantes, amantes de si mesmo e sérias características. Mas problemas como esses que são externos, que basta a gente olhar aí ao nosso redor, trazem problemas para a igreja, sim. Mas muitos problemas surgem dentro da própria igreja, no interior dela. Basta nós lembrarmos das igrejas primitivas. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele fala que a igreja deveria estar pronta para admoestar os insubmissos. Ah, mas uma igreja fundada por um apóstolo já tinha gente insubmissa? Já tinha gente insubmissa. E pior, insubmissa teóloga, porque dizia assim: Jesus vai voltar, então eu não preciso fazer nada, né? Deixa aí as coisas. Aí não queriam cuidar das viúvas, não queriam fazer mais nada, não queriam trabalhar. E aí Paulo é um pouco mais duro: se não quer trabalhar também, não cobra. Disciplina, né? Então havia problemas. Quando João escreve a sua terceira carta, incrível aquilo, ele fala de um homem chamado Diótrefes. O Diótrefes, né? Tem tanto Diótrefes por aí. O pastor Nelson com certeza tem muito mais experiência que eu e sabe bem disso, que eu tenho visto nos últimos 3 anos uns 4 ou 5 colegas meus de ministério falando sobre lutas que estão enfrentando com as suas igrejas, e parece que sempre tem um Diótrefes lá, alguém que quer primazia, alguém que tal, e coisas absurdas quando se fala de igreja, mas que estão acontecendo. E pessoas brigam por tudo, brigam porque o seu nome não foi citado nos dias dos aniversariantes, não apareceu no boletim. Brigam porque naquele dia esperavam que fosse feito tal coisa e foi feito diferente. Brigam porque alguém deu a bênção apostólica e depois deu algum aviso. E brigam por um pé de caju, não é isso? Né? Então, brigam por um monte de coisas.
e ainda tem que ser lembrado. Vocês não estão lembrando que vocês são santuários de Deus? Em Filipenses, que é uma carta de grandes recomendações, de elogios, também tinha um probleminha ali bem sutil, mas estava lá. Paulo diz para aquelas duas irmãs, que alguns irmãos ainda que vão ter filhos esperam colocar esse nome nos seus filhos, né? Evódia e Síntique, né? Que elas tinham que pensar de forma concórdia, tinham que ter uma harmonia. Estavam tendo algum problema lá. Igrejas têm problemas. Não existe igreja perfeita. E como alguém disse, se você achar uma perfeita, não vá para lá. Porque se você for, não vai ser mais perfeito, né? Agora, isso para não citar os problemas dos coríntios. Tinha um monte. Aí basta ler toda a primeira carta, Paulo tratando vários problemas, e não resolveu, escreveu uma outra carta severa, que não temos no Novo Testamento, mas é mencionada na segunda carta também. E não sei se resolveu tudo, né? Devia estar um problema sério aquela igreja. Muitos problemas. E quando as pessoas não admitem seus problemas, começam a acusar o líder. E o que aconteceu com Paulo? Tentou tratar problemas e começaram a acusar ele. Parece os dias de hoje. Quando você quer seguir um passo de confrontação bíblica, aquele que vai ser confrontado para uma disciplina, ele se sente acuado, logo começa a te acusar. E a mesma coisa com pastores. O pastor vai lá, trata alguma coisa com a igreja, as pessoas se levantam contra o pastor porque fez aquilo, pensando em santidade da igreja. Paulo se dirige aqui aos irmãos, em 1 Coríntios 3. Ele não estava se referindo a incrédulos, não estava se referindo a homens naturais, de acordo com o capítulo 2 de 1 Coríntios, porque era uma igreja. Mesmo assim, volta para o versículo 1 do capítulo 3. Alguém pode ler, por favor, versículo 1 e 2? 1 Coríntios 3, 1 e 2. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Muito bem. Veja lá, uma igreja composta, pelo menos aqui, com uma boa parte, para Paulo dizer, ó, vocês são carnais. Irmãos que não estavam vivendo controlados pelo Espírito Santo, mas controlados pela carne, pela falta de temor a Deus. O comportamento deles não era coerente com a habitação do Espírito Santo. Por isso ele diz, olha, vocês não sabem que sois santuários de Deus, habitados pelo Espírito Santo, e ainda estão vivendo de forma carnal. A carnalidade aqui é identificada pela atitude de criança, ou seja, com imaturidade. Um crente que não cresce, ele é imaturo. E talvez as pessoas até falam, realmente eu sou imaturo. Mas a palavra também correta é dizer, um crente que não cresce é carnal. Não, carnal não. Imaturo sim, carnal não. Não, então briga com o Paulo. Porque carnal, sinônimo de imaturidade. Não cresce, é imaturo e é carnal. E aqui podemos ver que a carnalidade é um sinal de fraqueza, de fragilidade, de imaturidade espiritual, uma atitude como criança. Uma imaturidade espiritual torna a pessoa incapaz de receber ensinamentos mais profundos da palavra de Deus. Por isso, dois tipos de alimento. Olha, estou dando a vocês leite. Eu não gosto de leite, até hoje, né? Eu não sei como eu cresci, mas não gosto de leite. Eu gosto mais de uma água gaseificada com aroma de caramelos com extratos de coca, curada artificialmente, né? Enfim, eu lembro que às vezes eu acordava cedo para ir para a escola já tomando aquela coisa que quase que uma idolatria para muitos, né? Mas aqui Paulo diz, olha, você já ainda diz o seguinte, ainda, ou seja, no finalzinho do versículo 2,
ainda sois carnais, fazendo pensar que já deveriam ter um outro tipo de atitude há tempo. Não é porque são novos convertidos, ainda sois carnais, não crescem e precisam só de alimento, como um leite, só um leitinho, e alguns talvez aquele leite bem com água, bem, nada de coisa mais grossa, um leite misturado para ficar bem fininho, porque não aguentava outra coisa mais forte. Para aqueles que são do interior, da roça, aquele leite de cabra, de jeito nenhum, ia matar o crente desse aqui, Eles não podiam ter algo mais sólido, semelhante ao escritor de Hebreus, capítulo 5, falando também sobre os dois tipos de alimento. Mas o difícil é o crente imaturo, carnal, admitir que ele é imaturo e carnal, que ele só está se alimentando de leite. É difícil alguém falar, não, eu sou imaturo, ou por isso que eu estou criando problemas. Normalmente a imaturidade é evidenciada pelaquela atitude que ele acha ser espiritual. Ele é o certo, os outros é que estão errados. E aí então encontramos às vezes aqueles casais que não querem ser chamados de imaturos, e às vezes chegam para uma sala de aconselhamento, mas foi ela que começou. Foi ela quem disse primeiro. Eu lembro de sair quando eu brigava com meu irmão, quando eu era bem criancinha. Minha mãe vinha bater, eu dizia, mas foi ele que começou. E aí chegam dois adultos, literalmente, um deles barbado às vezes, E aí lá brigando, acusando um ao outro, ao invés de pagar mal com bem. E aí podemos lembrar que quando duas pessoas realmente amam o Senhor, o casamento vai fluir bem. Agora, mais do que isso, quando uma pessoa de um casal ama o Senhor, o seu casamento também será bem sucedido. Só que o carnal quer jogar a culpa em alguém, então ele não trata as suas questões. E a carnalidade dos coríntios foi evidenciada por partidarismo, ciúmes, contendas. Pessoas imaturas agem de forma egoísta e criam divisões. Eu não sou de Paulo, sou de Apolo. Ele fala bem, eu gosto dele. Não, eu sou de Paulo, que ele é o apóstolo, ele já fundou outras igrejas. Eu não sou nem de Paulo nem de Apolo, eu sou de Pedro. E sei lá quantos nomes poderiam ser citados ali. Isso mostra a imaturidade. E pessoas que criam a mesma situação. Conforme capítulo 1, versículos 11 a 13, divisões. A igreja precisa ajudar os seus membros a se desenvolverem espiritualmente. Igreja sadia é aquela que facilita o crescimento espiritual dos seus membros e que também pratica Mateus 18 com os que erram. Precisam de ser disciplinados. E Mateus 18 coloca a responsabilidade daquele que é um crente, não sobre o pastor ou a liderança da igreja somente. Você viu alguém? Você tem que ir lá. Se você viu aquele irmão em falha, também conforme Gálatas 6:1, vai lá, trata com ele. Agora tem gente que deixa as coisas andarem, e chega uma hora, pastor, está acontecendo um monte de coisa nessa igreja que você nem imagina. Irmão, você sabe, por que você não tratou? Eu não vou tratar isso aí não. Agora, está jogando fora o princípio de você viu, você trata. É assim que o Senhor nos ensina. A última pergunta para terminarmos: o que acontece com os que prejudicam o santuário de Deus? Versículo 17 também. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o quê? Ou destruirá. Uma advertência séria a qualquer pessoa que tentar interferir na edificação ou no desenvolvimento da igreja, que está fundamentada em Cristo. Quando pessoas agem contra o crescimento espiritual da igreja, elas têm que lembrar: olha, alguém vai julgar, e não vai ser homens, mas Deus vai lidar com aqueles que causam problemas para a igreja. E o causar problemas aqui, nós temos que considerar dois aspectos: aqueles que causam problemas, criando realmente problema com outra pessoa, com outras pessoas da igreja, ao invés de perdoar de coração, ao invés de confrontar em amor, vão criando outros tipos de problemas. Mas também aqueles que não zelam pela santidade da sua própria vida. Porque quem não zela a sua santidade não está trazendo um problema só para ele, está trazendo também para a igreja, que é o santuário de Deus habitado pelo Espírito de Deus.
Porque imoralidades, pecados e outras questões mais pessoais também prejudicam o crescimento da igreja. Não é que é a mesma coisa, mas o princípio poderia ser pensado lá de Josué, quando ele vai para uma batalha com Jericó, destrói tudo, sai vitorioso, mas aí com uma cidade muito pequena, aí eles são derrotados. E derrotados por quê? Por causa do pecado de uma só pessoa, Acã. Então não é que aquilo é a igreja da época, mas o princípio também deve ficar conosco. Pecados de pessoas também afetam o crescimento de uma igreja. Portanto, zere a sua vida, zere pela vida do seu irmão também. E igreja não é lugar para pessoas que pensam assim: cuide da sua vida e eu cuido da minha. Igreja é lugar para todo mundo cuidar uns da vida do outro, um participando com o outro, para ajudar a crescer. Então aqueles que destroem a igreja têm que lembrar da justiça de Deus. Isso nos faz lembrar que Deus é amor, mas também é um Deus justo, santo, justo, e devido à sua santidade Ele vai tratar aqueles que erram contra a sua igreja. Deus age em favor dos seus e pune aqueles que não lhe pertencem. Podemos lembrar de João 17,9. João 17,9, quando Jesus ora, dizendo assim: Pai, eu rogo por estes, não pelos que estão no mundo, oro por aqueles que são teus. Jesus orando por um grupo específico, a igreja. Por sua vez, Paulo escreve em Romanos 1,18 que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a justiça, a verdade pela injustiça. Deus ama, Deus julga. Podemos então dizer que a igreja é suprema por causa da natureza, da essência, da sua essência espiritual. Ela é habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o grande recurso para a igreja do Senhor. A igreja é o santuário de Deus, pertence única e exclusivamente a Deus. Esse santuário é sagrado, é santo, mas infelizmente às vezes algumas pessoas agem contra a igreja de Deus, desconsiderando a punição que receberão da parte desse Deus que é amor, santo e justo. Para concluirmos então o nosso pensamento, iniciamos ontem, falamos hoje à tarde e agora. A supremacia espiritual da igreja faz com que a igreja de Deus se estabeleça em qualquer lugar do mundo. A instituição divina, a igreja é suprema, singular. Nada neste mundo é comparado à igreja de Deus. Porque a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é suprema. Vimos nessa série 3 aspectos da natureza da igreja que a tornam suprema. Por causa da natureza do seu fundamento, que é Cristo, por causa da natureza da sua obra, que é eterna, por causa da natureza da sua essência espiritual, que é a habitação do Espírito Santo. Que essas palavras possam nos ajudar a nos fortalecer no Senhor, crendo nele cada vez mais e o servindo cada vez mais intenso, e acima de tudo entendendo que fazer parte de uma igreja é uma grande bênção. E neste mundo devemos viver alegres, felizes, regozijando de alegria, né? Duplicando então o pensamento do que é alegria, para que, ou melhor, porque somos membros de uma igreja que é, na verdade, do nosso Deus. Amém? Então que Deus abençoe a todos nós, fortaleça a todos os presentes, a todas as igrejas representadas, em especial a Igreja Batista Esperança em Tatuapé, pelos seus 11 anos e as reflexões que vem da palavra do Senhor, como nós vimos, que possa fortalecer também a igreja. Amém? Vamos orar. Nosso grandioso Deus, te louvamos, porque a igreja é do Senhor, é um santuário do Senhor, e ela é habitada pelo teu Santo Espírito. Ó Deus, que sejamos santos, então, em todos os nossos compromissos, em todas as nossas atividades e afazeres. O Pai abençoe a todos os que representam esta igreja e outros que estão também aqui entre nós.
e que essas pessoas se empenhem mais e mais na tua obra, para a glória do Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos ensina e nos desafia. E também, ó Deus, faça com que pessoas que estão conosco, que talvez ainda não creem no Senhor Jesus, reflitam, ó Deus, sobre o que é ser um membro de uma igreja que pertence ao Senhor, que é ser alvo dos cuidados do Espírito Santo, alvo dos cuidados do Deus Pai, alvo do cuidado do Senhor Jesus, que roga, intercede pela igreja em especial. E viver neste mundo sem os cuidados do Senhor Jesus não é o teu plano para essas pessoas. Que elas compreendam o seu pecado e compreendam que somente Jesus pode perdoá-las. Ó Deus, transforme vidas para a tua glória. No nome de Jesus. Amém.